Obrigado pelas tuas maravilhas, pelo teu amor incondicional, por tão grande salvação, porque o Senhor nos amou primeiro, mesmo nós sendo ainda pecadores. O Senhor nos amou, o Senhor se entregou até a morte, morte de cruz. Obrigado por essa graça imerecida, obrigado por este amor que não tem explicação, que nós não conseguimos compreender, mas que tentamos todos os dias viver esse amor. Ministra em nosso coração nessa tarde, liberta-nos, Pai, de nós mesmos, sara as nossas feridas, as nossas emoções, que ao ouvirmos as verdades da Tua Palavra, sejamos libertos nesta tarde, Pai. Leva a nossa mente cativa a Ti, continue fazendo milagres, mudanças, transformações nas nossas vidas, nas nossas casas, nos nossos casamentos. Que toda obra maligna caia por terra em nome de Jesus. Nome de Jesus. Tire as escamas dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, para que ao ouvirmos da Tua Palavra, ela não fique apenas na nossa mente, mas ela desça para o nosso coração e se tornem atos, atitudes, mudança, transformação diária, Senhor, transformação de caráter, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Pode se assentar. Que bom que você está aqui nessa tarde. Eu gostaria de partilhar a palavra do Senhor com o tema verdades que libertam. Diga comigo, verdades que libertam. Conhecerão a verdade os libertará. João 8:32. Essa vai ser a base da nossa palavra hoje. João 8:31, a palavra diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, porque era difícil um judeu crer que Jesus era o Messias. Até hoje eles não creem que Jesus era o Messias. Então a palavra de Deus diz: Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade os libertará. E eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, estava falando dele mesmo, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Aonde dentro de nós não há espaço para a palavra de Deus, que é vida, alguma coisa relacionada com o maligno, com a morte, será gerada no nosso coração, algum pecado, alguma escravidão. E Deus quer libertar-nos nesta tarde. Deus quer libertar-nos de nós mesmos. Deus quer libertar você de influências malignas em alguma área da sua família. Deus quer te libertar de um vício. Deus quer te libertar de um pecado. Deus quer te libertar de alguma coisa que está te impedindo de viver o melhor de Deus. Quero ouvir um amém?
Então Jesus está trazendo uma revelação nesse capítulo. Se vocês conhecerem de fato a verdade, ela libertará vocês. E essa verdade, ela tem poder para te libertar do quê? Bispo, a palavra de Deus, essa verdade, ela tem poder para me libertar do quê? De tudo aquilo que te impede de caminhar para ser um excelente cristão, de tudo aquilo que te impede de caminhar para se tornar um excelente marido, uma excelente esposa, um excelente sacerdote, um excelente patrão, um excelente funcionário, um excelente em tudo. Nós precisamos viver essa verdade que muitas vezes não conhecemos e não vivemos, nos impede de termos um relacionamento verdadeiro, sincero, com Deus, porque assim como a Bíblia diz que existem os verdadeiros adoradores, também existem os falsos adoradores, aqueles que adoram só de boca para fora, aqueles que falam Senhor, Senhor, e a palavra diz, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aqueles que praticam a palavra, aqueles que obedecem, aqueles que vivem. Por isso que nós não podemos viver uma vida dentro da igreja apenas com um discurso gospel, mas nós precisamos viver uma vida na nossa intimidade, no nosso dia a dia, no nosso quarto, na nossa casa, no nosso casamento, em tudo aquilo que nós estamos envolvidos. Jesus é a verdade, todos nós sabemos, mas por que ainda tantas coisas nos prendem? Certeza que você não tem dúvida que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Senhor, que a palavra de Deus é a verdade, mas por que muitas vezes ainda não vivemos aquilo que a palavra de Deus diz para vivermos? Por que muitas vezes ainda somos escravos de pecados, somos escravos de atitudes, aceitamos Jesus como Salvador da nossa vida, como Senhor, mas ainda muitas coisas dominam a nossa mente, o nosso coração, temos vontade ainda de fazer muita coisa errada, muitas vezes não nos controlamos, não manifestamos o fruto do Espírito, e Jesus estava aqui a falar, confrontar os religiosos, aqueles que sabiam mais informação a respeito de Jesus, de Deus, da religião, do que qualquer um. Jesus disse para os judeus que haviam crido nele. Jesus tem um prazer especial em trazer a salvação para os judeus. O alvo de Jesus era o povo judeu. A Bíblia fala que o Messias prometido desde Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Osé, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, todos esses livros são do Velho Testamento, sim, eles são. De Gênesis a Malaquias, foi profetizado a vinda do Messias, o Messias prometido para o povo judeu, mas Jesus veio, e a palavra diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Jesus, ele tinha e tem um interesse em todas as nações, mas ele precisaria vir para o próprio povo judeu, e o próprio povo judeu o rejeitou e o crucificou, porque o povo judeu foi o povo escolhido entre todas as nações para proclamar a salvação através de Jesus Cristo. Aí aqui diz que aqueles religiosos presos nos mandamentos, nós não somos escravos, somos descendentes de Abraão, não somos escravos. Jesus falou, não, vocês estão enganados, quem vive do pecado é escravo. Não é porque vocês são descendentes de Abraão que a salvação está garantida, não é porque vocês estão vivendo aí na religião, que vocês sabem tudo, que isso vai livrar vocês de uma escravidão do pecado. Jesus está trazendo, vocês precisam conhecer a verdade. Quando vocês conhecem e vivem a verdade, vocês deixam de ser escravos de qualquer tipo de pecado, porque tudo aquilo que nós não dominamos, nós somos escravos disso. Tudo que você não domina na sua vida, na sua carne, você se torna escravo disso.
E ele diz: olha, se vocês crerem em mim e permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão livres. Vocês acham que são livres, mas apenas quando a verdade da palavra, a verdade, o entendimento que você tem sobre você mesmo, as suas dificuldades, quando você reconhece quais são as suas mazelas. Coloca mais munição para mim aqui, que eu preguei hoje de manhã, eu estou ficando sem voz. Você vai entender que diante da palavra de Deus, você vai falar: meu Deus, eu sou pecador, meu Deus, eu preciso mudar nisso, meu Deus, eu tenho vício nisso ainda, meu Deus, eu estou praticando ainda imoralidade sexual aqui, não consigo controlar os meus olhos, não consigo controlar minha mente, não consigo dominar, tantas coisas que você vai discernir e entender, e não vai ficar vindo para a igreja: não tenho nada que mudar, eu sei tudo, eu tenho informação toda, eu não preciso mudar nada, eu vou lá só para assistir o culto. Não! Você vai se aproximar de Deus cada vez mais, e toda vez que você vem assistir um culto, participar, cultuar, porque você não vem para assistir, você vem para cultuar. Você não vem para assistir um culto, você vem para entregar o melhor da tua adoração, o melhor da tua oferta, o melhor do teu dízimo, o melhor do teu louvor, o melhor da tua gratidão. O problema é que nós não temos uma rotina de intimidade durante a semana, aí nós queremos que tudo aconteça em 2 horas num culto de domingo. Nós não temos um dia a dia de entrega, de devoção, de entra no teu quarto, fecha a porta e me busca em secreto, e eu que te vejo em secreto, te recompensarei. Nós ficamos ocupados demais tentando conquistar o mundo, e queremos viver milagres 2 horas no domingo. E nós cristãos sabemos muito mais aquilo que Jesus fez do que aquilo que Ele falou. Você pode perguntar, todos nós sabemos muito mais aquilo que Jesus fez, os milagres que aconteceram através de Jesus, mas poucas pessoas sabem aquilo que Ele falou, porque aquilo que Ele falou é muito mais importante do que aquilo que Ele fez, porque aquilo que Ele fez às vezes não te transforma, mas aquilo que Ele fala, porque a fé vem pelo ouvir, e quando você ouve aquilo que a palavra de Deus está dizendo, querido, aí a tua vida é transformada. Quando você ouve a voz de Deus, aí há crescimento na igreja, aí as pessoas permanecem firmes, aí a Bíblia fala: de fato vocês se tornam meus discípulos, se vocês permanecerem em mim. E discípulo é um seguidor, discípulo é um imitador, discípulo é alguém que se coloca como aluno, discípulo é alguém que está na posição para aprender. Jesus está dizendo para eles aqui: olha, enquanto a verdade não entrar na vossa vida, vocês não poderão ser meus discípulos, porque vocês não vão aprender de mim, vocês vão achar que vocês sabem tudo, vocês vão achar que vocês são muito bons. Se vocês não crerem nas palavras que saem da minha boca, vocês não vão viver o sobrenatural, vocês não vão se tornar meus discípulos. E é o que está faltando hoje na igreja, no mundo, pessoas que queiram se colocar no lugar de discípulos, pessoas que queiram sentar para aprender, mas todo mundo sabe tudo, ninguém quer ser ensinado, ninguém quer sentar para aprender. Querido, se você não sentar para aprender, você não terá autoridade para ficar em pé para ensinar. Ninguém quer se submeter, ninguém quer sentar para aprender. Se eu me coloco na posição de discípulo, é porque eu tenho algo a aprender, eu tenho um processo a passar, eu tenho um caminho a trilhar. Por quê? Porque alguém que chegou primeiro que eu já pagou um preço que eu não paguei. Alguém que chegou primeiro que eu enxergou coisas em mim que nem eu mesmo consegui enxergar. Esse é o papel do teu líder, esse é o papel do teu pastor,
Esse é o papel, querido, assim como Jesus falou: Gideão, vai nessa tua força. Gideão, eu sou o menor da minha casa, a minha família é a menor de todas as famílias, e Jesus falou: vai nessa tua força. Gideão estava se enxergando como um nada, mas Jesus estava enxergando ele como um homem valente. E muitas vezes Deus faz isso na tua vida, através do teu pastor, através do teu líder de célula, através do seu discipulador. Ele puxa por ti, ele vê algo em ti, um potencial, ele quer destravar a sua vida. Deus levanta líderes, pessoas para destravar as nossas vidas. Entenda isso em nome de Jesus. Muitas vidas não são transformadas pelo Evangelho, porque as pessoas têm uma dificuldade enorme de se tornarem discípulos de Jesus. Elas vêm para a igreja, elas querem frequentar a igreja, mas elas não querem se submeter a ninguém. Bispo, meu negócio é com Jesus direto, não tem intermediário. Já é difícil se submeter a Jesus, imagine alguém que Jesus coloca para submeter. Sou eu e ele, e a própria Bíblia fala assim: se você não se submete a alguém que você vê, você não vai se submeter a alguém que você não vê. Só tem autoridade quem se submete à autoridade. Então todos nós precisamos estar submissos a uma autoridade espiritual colocada por Deus. Ah, bispo, os homens são falhos, eu não confio mais no fulano. Querido, não interessa, as pessoas erram. Procure alguém que você respeita, mas se submeta a alguém. Se submeta a alguém, para você se sentar na frente dessa pessoa, e essa pessoa ter liberdade e autoridade para te corrigir, para colocar limite na sua vida, para falar: você está errado, você precisa mudar nisso, naquilo. O que mais tem hoje no mundo, nas igrejas, e por isso que existem hoje mais de 43 mil ministérios diferentes, porque ninguém se submete e sai e abre outro ministério, e depois tem divisão, que sai, que não se submete, depois abre outro, que não se submete, que abre outro, que não se submete, que abre outro, e nós temos, você já imaginou ter 40, a igreja começou em Atos com uma igreja, era uma igreja. Século 21 temos mais de 45 mil denominações diferentes. 45 mil, gente. Não estamos falando de 15, de 20 igrejas numa, estamos falando de mais de 45 mil denominações. Não são 45 mil templos, são 45 mil igrejas diferentes. Pela dureza do coração do homem em se submeter a alguém. Jesus estava caminhando em direção a João Batista, para você ter esse entendimento. João Batista batizando centenas de pessoas todos os dias com seus discípulos, e ele falando do Cordeiro de Deus, que era Jesus: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem poder para te encher com o Espírito Santo, ele também tem poder para te julgar e te mandar para o inferno. E um dia ele está lá batizando com os discípulos dele, a multidão está lá, e Jesus está caminhando em direção a João Batista para ser batizado, e a Bíblia fala que João Batista vai ao encontro dele e fala: mestre, o que você veio fazer aqui? E Jesus fala: eu vim ser batizado. E João Batista fala: não, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés, eu que tenho que ser batizado por ti, porque João Batista teve a revelação que ele era o Filho de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é Ele. É Ele que vai morrer na cruz, é Ele que foi eleito e escolhido antes da fundação do mundo, é Ele que é o Deus Todo-Poderoso, é Ele que me criou, Ele que criou tudo aqui. E Jesus está indo em direção para Ele, e Ele fala: não, mestre, eu tenho que ser batizado por ti. E Jesus fala: não,
Fique tranquilo, João Batista. Eu quero cumprir toda a lei. Eu sou 100% homem e 100% Deus. E como 100% homem, eu preciso passar por todo o processo. Então, para eu ter autoridade na terra, eu preciso me submeter a uma autoridade na terra. E a maior autoridade na terra, no planeta, naquele momento, era João Batista. E ele se submete, ele é batizado. João Batista, depois de muita insistência, João Batista, tá bom, eu vou batizar. E ele batiza Jesus, não porque ele tinha pecado para se arrepender, mas para que ele pudesse ter autoridade, porque ele se submeteu. O Deus, aquele que criou João Batista, se submeteu ao próprio João Batista. E quando ele é batizado, o céu se abre, todo mundo ouve uma voz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O Espírito Santo desce em forma de pomba, e ele vê tudo aquilo lá. E aí, depois que Jesus morre na cruz, e ele está dando as instruções para os discípulos antes de subir aos céus, o que ele fala? Toda a autoridade me foi dada aonde? Nos céus e aonde? Na terra. A autoridade na terra foi a submissão que ele teve a João Batista. Os religiosos cercavam Jesus: da onde vem a sua autoridade? Quem te deu essa autoridade? Com que autoridade você realiza esses milagres? Com que autoridade você realiza esses feitos? E Jesus devolve a pergunta: se vocês responderem a minha pergunta, eu respondo da onde vem a minha autoridade. O batismo de João Batista era dos céus ou da terra? E os religiosos fazem o cochicho aqui, a rodinha: olha, Jesus colocou a gente numa sinuca de bico. Se nós respondermos que o batismo de João Batista não era do céu, nós vamos ser apedrejados, porque todo mundo sabe que ele é profeta. Mas vamos fingir que a gente não sabe. Aí eles falam: mestre, não sabemos. E Jesus fala: tampouco vou dizer para vocês de onde vem a minha autoridade. Jesus tinha que se submeter, assim como nós. Se Jesus se submeteu a uma autoridade, quem somos nós, querido, para não nos submetermos a uma autoridade? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulo. Fazer discípulo é mestre, discípulo, líder, discípulo, discipulador, discípulo. Essa é a receita para nós ganharmos tudo. É discípulo. Ide, fazei discípulo, não é ide encher a igreja, não é ide e sentar e assistir o culto e depois ir embora, é ide e fazei discípulos. É aquilo que Jesus fez na tua vida, você precisa passar para outra pessoa. Aquilo que aconteceu na tua vida de libertação, você não vai guardar para si mesmo, você vai passar para as outras pessoas. Aquilo que você recebeu do céu, você não retém para você mesmo, você espalha para todo mundo que está ao seu redor. Só que nós vivemos uma geração que a minha salvação está garantida, que se dane o mundo, que eu não me chamo Raimundo, estou salvo, o resto que se lasque. Não, querido. O sucesso de uma igreja, o sucesso de um povo de Deus posicionado, que conhece a verdade, é alguém que se coloca disponível para primeiro ser um discípulo, para que depois se torne um discipulador. Quero ouvir um amém bem forte. É obediência. Obediência é um princípio. E aquelas palavras mexeram com os religiosos. Nós somos descendentes de Abraão, não somos escravos. Jesus falou: não, vocês são escravos sim. Querido, se nós não conhecermos a verdade, nós vamos continuar sendo os mesmos maridos,
Se nós não conhecermos a verdade da palavra de Deus, nós continuaremos sendo as mesmas esposas, as mesmas pessoas difíceis, encrenqueiras, julgadoras, fofoqueiros, o mesmo tipo de gente que a palavra de Deus diz que nós não devemos ser. Se nós não conhecermos a verdade, continuaremos sendo os mesmos profissionais, que dá uma aldrabada aqui, que dá uma mentidinha ali, que dá uma adulterada aqui, e às vezes ficamos culpando os demônios de tudo aquilo que acontece de ruim na nossa vida. Querido, nem tudo que acontece conosco é demônio. A maioria das vezes é falta de caráter mesmo. A maioria das vezes é falta de arrependimento mesmo, porque expulsar o demônio é fácil, você ora, sai, e ele sai. Difícil é você reconhecer e mudar o seu caráter. Difícil é você mudar a sua vida. Nós espiritualizamos tudo aquilo que nós não queremos assumir. Algo que nós precisamos assumir, a gente fica, não, o diabo está furioso, é o Satanás está bravo comigo, querido. Chamamos de ataque do mal, aquilo que foi escolha nossa. Chamamos de investida do maligno, aquilo que nós mesmos decidimos caminhar com os nossos pés e entrarmos. Porque a Bíblia fala que nós pecamos e cedemos pelo próprio desejo dos nossos olhos. O diabo se aproveita e ele arma um cenário, mas quem decide escolher e caminhar com as próprias pernas sou eu e você. O diabo não te agarra e fala, vem, e você, não. O diabo só arma. Parece aquela miragem, né? Aí você vai, lembra daqueles desenhos da Disney antigo? Quem lembra? Quando tinha aquela comida boa, aí vinha um Mickey assim, ó, naquela fumacinha, voando. Pica-pau, sei lá, tem, né? Tem tanto desenho bom, que hoje em dia, esses desenhos ruins de hoje. O diabo faz igualzinho. Aí o crente vem assim, naquela fumacinha, para pecar, para continuar no pecado. A nossa natureza caída, querido, ela anseia pelo pecado. Cabe a nós dominarmos, porque é fácil culpar o invisível, é fácil colocar tudo na conta do diabo. Difícil é você encarar o espelho da realidade e falar, rapaz, vira gente e muda, assume a responsabilidade. Difícil é você falar, eu errei, me perdoa, fruto das nossas escolhas. Olhe para mim, querido, nem toda batalha é espiritual. Quero ouvir um amém bem forte. Nem tudo é batalha espiritual. A maioria, sabe o que é? São consequências das más decisões que nós tomamos. E simplesmente estamos colhendo aquilo que nós semeamos. Tão simples quanto isso. Tem coisa que não se resolve apenas com oração, mas com arrependimento e mudança real. Porque enquanto procurarmos culpados e responsáveis fora da gente, nós nunca vamos crescer, nunca vamos amadurecer, nunca seremos transformados, nosso caráter vai continuar o mesmo. Sabe quando que a nossa vida vai mudar? Quando nós pararmos de terceirizar tudo que acontece de ruim em nós, e nós assumirmos, se aconteceu comigo é porque eu permiti em algum lugar, em algum momento, então o responsável sou eu. Então eu quero mudar, eu quero arrependimento, eu quero isso, eu quero aquilo. É muito fácil ficar culpando os outros. Assuma a responsabilidade e corrija a sua vida. Quero ouvir um amém. Porque quando você recebe a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade da palavra de Deus entra na nossa vida, e quando a verdade de Deus entra na nossa vida, a Bíblia fala que a luz, ela ilumina todas as trevas. E quando a luz de Jesus
acende dentro de nós, ela vai revelar tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que precisa ser eliminado da nossa vida. E quando a verdade entra, você fala: uou, estou sendo mau marido, estou tratando mal minha esposa, estou falando errado com ela, meu Deus, eu não estou sendo submissa ao meu marido, eu estou gritando com ele, está voando panela em casa, está tendo xingamento. Estou negociando sexo com meu marido. Ah, é? Não vai fazer? Então também não tem. Aí o marido vai para a pornografia, começa a pular cerca. Aí você fica: Deus, aonde eu errei, Deus? Oh, meu Deus, meu marido, sou pornográfico. E você, mulher, que está empurrando ele, porque você está negociando. Isso é um exemplo. Isso é um exemplo, tem tantos exemplos. Então Jesus, ele está trazendo uma nova realidade para as nossas vidas. Jesus não veio para descumprir a lei, a Bíblia fala que ele veio para cumprir a lei e para corrigir o entendimento que o ser humano tinha, que os religiosos tinham em relação aos mandamentos. Se você ler o início do capítulo, ele está saindo do Monte das Oliveiras, que ele estava orando com os discípulos, e os religiosos querendo que ele cometesse algum erro para ele ser capturado e morto. Eles pegam uma mulher adúltera, que ela acabou de ser pega em flagrante adultério. Eles pegam essa mulher, uma multidão: agora você vai morrer, agora você vai ser apedrejada, e não sei o que, e pegam a mulher adúltera e jogam na frente de Jesus, e o povo está lá com sangue nos olhos. Agora vai ter morte, agora vai ter apedrejamento, agora nós vamos ver sangue. Jesus, mestre, a lei de Moisés diz que quando uma mulher é pega em flagrante adultério, ela merece a morte, ela tem que ser apedrejada, ou ela tem que ser queimada, ou ela tem que ser enforcada. Era a lei de Moisés. E agora, mestre, o senhor não é o mestre, o senhor não é o Deus, o senhor não é, eu quero ver agora. Porque eles queriam que Jesus falasse: é verdade, vamos apedrejar, me dá uma pedra aí que eu vou ser o primeiro a jogar. Só que só tinha poder para condenar alguém à morte o Império Romano. E diante daquele momento, dos olhos de todos aqueles julgadores, de todo aquele povo que estava com sangue nos olhos, a Bíblia diz que quando aquela mulher é lançada, ela fica prostrada no chão com vergonha. Meu Deus, agora a minha sentença de morte vai chegar. Jesus abaixa, e a Bíblia diz que ele começa a escrever no chão. Acho que ele estava tendo domínio próprio. Meu Deus, eu sei o pecado de todo mundo aqui, imagina eu levantar aqui: e você, fulano, e tu? Cara, se fosse eu. Fala aí, gente. Por isso que Jesus é Jesus, porque se fosse um de nós, e você, escondidinho lá em 1503 a.C., e você que fez isso, e você que essa manhã fez aquilo, e você, gente, a gente ia metralhar, ia pegar o pecado, pecou, e Jesus tem um domínio próprio, porque ele chega e fala: meu Deus, ele está escrevendo, acho que ele estava escrevendo o pecado do pessoal todo ali, ó. Ele estava respirando: me segura, pai, porque a vontade é de esculachar esse povo todo. Aí sabe o que acontece? Depois de um tempo, todo mundo esperando: vai lá, então, mestre, por que você está enrolando? Ele levanta e fala: gente, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. A Bíblia diz que ele olhou para os olhos de todo mundo que estava ali antes. Ele disse: é verdade, ela tem que ser apedrejada mesmo, mas quem não tem pecado, pode começar jogando a primeira pedra. E a Bíblia fala que aquele povo que estava com pedras nas mãos, a Bíblia fala do mais velho até o mais novo, ou do mais novo até o mais velho, não sei, mas a ordem dos tratores não altera o viaduto.
a um foi saindo, largando as suas pedras e saindo, a ponto de ficar apenas a mulher prostrada e Jesus, e a mulher levanta, e Jesus fala: ó mulher, cadê todos os seus acusadores? Cadê aquele povo todo, que queria ver sangue, os julgadores, os religiosos, aqueles que sabem tudo da lei, da palavra, da Bíblia? A mulher fala: não tem ninguém, foram embora, graças a Deus. Cadê os teus acusadores? Cadê aqueles que estavam aqui para te condenar? Foram embora. Jesus falou: tão pouco eu estou aqui para te acusar e te condenar. Porque a vinda de Jesus era uma vinda de misericórdia, era uma vinda de salvação, era uma vinda de transformação, mas tem uma condição, querido. Jesus fala para aquela mulher: mas tem uma coisa, eu também não vou te acusar, e eu também não vou te condenar, mas, o que a Bíblia diz? Vá e não. É uma frase simples, mas é uma frase muito poderosa, porque nós vivemos uma vida constante de erros, de falhas, e nós estamos toda vez no perdão, pequei, perdão, pequei, cometendo o mesmo erro semanalmente. Não confessamos, não abrimos o nosso coração para alguém, porque estamos assim só com Deus, querido. Enquanto você não confessa isso para alguém te ajudar, você vai ficar no perdão, pequei, perdão. E Jesus fala: mulher, vá e não peques mais. Agora eu consegui limpar a tua barra. Mas você não pode continuar no pecado. Não pode continuar no pecado. Ali Jesus faz uma quebra na concepção daqueles homens, na nossa teologia de hoje. Algo que nós cristãos temos perdido dentro da igreja, que é a revelação da graça de Jesus. Nós sempre estamos com pedras nas mãos. Se alguém erra na igreja, nós estamos prontos para apedrejar. A pessoa sobe aquela escada ali, com problema, toda arrebentada, e a gente sabe muitas vezes, sabe o que o crente faz? Ao invés de ir lá ajudar, não, ele vai lá e é o crente bode, ele vai dar cabeçada, ele vai terminar de derrubar, ao invés de levantar, ao invés de ter misericórdia, ao invés de viver a graça, o favor de Deus que nós recebemos, imerecidamente, nós julgamos as pessoas, não temos misericórdia das pessoas. Por quê? Porque o povo daquela época era olho por olho, dente por dente. A lei de Moisés era essa. Antes da vinda de Jesus, era olho por olho, dente por dente. É aqui se faz, aqui se paga. Você matou, agora você morre. Você arrancou a mão do outro, então você vai perder a sua hoje. Você arrancou o dente, então você vai arrancar o teu aqui. Você deu um soco na cara, então você vai levar um soco. Era assim. Olho por olho, dente por dente. Aí parece que no Novo Testamento Deus aceitou Jesus e ficou bonzinho. É a graça. É o favor imerecido. Há uma condição que nós precisamos viver, querido, para a nossa transformação. A verdade que precisa libertar-nos nesta tarde, é uma verdade que nos liberta ao ponto do Espírito Santo dizer para nós: ok, você está sendo liberto, mas vá e não peques mais. Vá e não seja o mesmo marido, vá e não seja a mesma esposa, vá e não seja o mesmo líder, vá e não seja o mesmo profissional, não seja o mesmo patrão, vá e não seja o mesmo funcionário, vá e não seja a mesma pessoa, vá e não tenha a mesma mente que você tem, vá e não tenha o mesmo coração que você tem hoje, vá. Jesus está querendo dizer que se vocês seguirem os caminhos de Deus,
vocês ficarão livres de todo pecado, de tudo aquilo que te aprisiona, de todo julgamento, de acharmos que somos melhores do que os outros. E antes de acusarmos alguém, nós temos que tirar o cisco, a trave dos nossos olhos. Jesus falando, querido. Cadê a misericórdia? Cadê a bondade? Eu te pergunto nessa tarde. Jesus está a trazer graça para nós. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade da palavra, querido. A verdade que constrange a gente a darmos uma melhor resposta para Deus. A verdade que nos dá um entendimento da fé com obras, da fé no Filho de Deus, na fé no Deus Todo-Poderoso, que um dia nós teremos a vida eterna com Cristo. A verdade, querido. Somos rápidos para julgar, como diz a bispa. Somos rápidos demais a ficarmos com a versão dos nossos amigos. Nós somos rápidos demais em ouvir aquilo que as pessoas falam das outras, e nós nem ouvimos o outro lado, nem entendemos a outra pessoa, nem entendemos o cenário todo, e nós já tomamos partido de um lado, sem ouvirmos o outro lado. Quando vem alguém falar mal de alguém para você, querido, essa pessoa, ela está fazendo um assassinato sem faca, um julgamento sem tribunal, uma condenação sem defesa. Quem fofoca, quem fala das pessoas para outras pessoas, querido, não apunhala pelas costas. Ela empurra a vítima para o precipício e finge que não está acontecendo nada. Pessoas que ouvem falar mal da nossa igreja sem conhecer. Cansei de ter visitantes aqui que participaram do culto, depois chegaram: bispo, nossa, a visão que eu tinha da igreja era completamente diferente. Eu ouvi falando que a Sara Nossa Terra era isso, isso e isso, e não tem nada a ver daquilo que estão falando. Te conheci, meu Deus, falaram que fulano era assim, assim, falaram que você era assim, assim, mas, cara, não tem nada a ver. Você é completamente diferente daquilo que falaram. É mais fácil perguntar, né? Aconteceu isso e isso, é verdade? Fulano falou isso e isso, é de fato isso? Mas nós preferimos ficar com a meia dúzia de palavras que nós ouvimos. Qual que é a verdade de Deus para a nossa vida, querido? Qual que é a verdade de Deus para o teu casamento? Qual que é a verdade de Deus para os teus filhos? Porque existe a verdade de Deus e a nossa verdade. Muitos dentro da igreja caminham com as suas verdades absolutas. Tem gente que tem uma opinião e não adianta. Mesmo que você prove e mostre, a pessoa não aceita o contrário daquilo que já está enraizado no coração dela. Ela não aceita outra opinião. Ela não está aberta para a mudança, ela não está aberta para a transformação. Por quê? Porque ela já tem verdades. E é um perigo quando nós vivemos dentro da igreja apenas com as nossas verdades e impedimos que a verdade de Deus entre para quebrar muitas verdades nossas que são falsas. Muitas tradições nossas que precisam ser abandonadas. Queremos que os nossos filhos estejam na igreja, mas somos um mau exemplo dentro de casa. Queremos que os nossos filhos estejam no altar do Senhor, mas nós não temos dado exemplo dentro de casa. Falamos com os nossos filhos: você tem que ir para a igreja, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, mas ele está vendo você não sendo submissa ao teu marido, você desafiando o teu marido, ele está vendo você, marido, agredindo a sua esposa, não amando a sua esposa, não protegendo a sua esposa. O filho não vai fazer aquilo que você fala, o filho vai fazer aquilo que está vendo dentro de casa. E nós queremos os nossos filhos posicionados, mas nós, pais, somos os primeiros a falar mal de todo mundo no almoço, a falar mal de todo mundo na janta, a colocar o sagrado da igreja em cima das mesas.
falando de fulano, falando de ciclano. E toda vez que nós, pais, nos tornamos incoerentes dentro das nossas casas, nós deixamos de ser exemplos para os nossos filhos. Por isso que muitos filhos não querem a igreja, sabe por quê? Por causa do mau exemplo nosso de pais, por falta de posicionamento de pais, porque pais têm dado mau testemunho dentro de casa, nos seus casamentos, e os filhos estão lá como uma esponja, ó, vendo. Ah, então é assim que tem que tratar uma mulher? Então é assim que tem que tratar um homem? Estou falando do lado mal, porque os filhos vão ter o casamento que eles cresceram vendo, e vai ser muito difícil quebrar isso, querido. Então, Deus está trazendo nesse texto a revelação que a verdade, ela precisa ser baseada na graça, no amor, não na lei. Você só terá bom êxito em corrigir os seus filhos se as tuas ações dentro da sua casa forem verdadeiras em Deus, forem dignas. Quando falamos mal da igreja dentro de casas, de pessoas, nós estamos plantando rejeição nos nossos filhos. Os nossos filhos deixam de ver a igreja como algo sagrado e ver a igreja como problema, só problema, é só problema, é só problema. Eu não quero saber de igreja, porque é só problema. É só problema. É um falando mal do outro, é um apunhalando o outro pelas costas. Aquilo, igreja não deveria ser isso. Aí as pessoas, por isso que a maior igreja hoje no mundo é a igreja dos desviados. Porque a igreja, o desviado sabe que a verdade é a palavra de Deus, mas ele não está em igreja nenhuma, ele fica do lado de fora, não vai para outra religião, ele fica do lado de fora, porque o próprio povo dentro da igreja empurra o povo para fora da igreja. Isso é um perigo, gente. Então nós, pais, não podemos ser hipócritas de cobrar as virtudes dos outros se nós não praticarmos elas na nossa casa. Isso é muito poderoso, gente. E nós, como igreja, temos que dizer não para isso. Existe um padrão. Será que nós temos vivido com misericórdia? Eu tenho pregado nas palavras que eu tenho pregado nessas igrejas, que Deus, Jesus, Ele está fazendo a obra em nós diariamente, e à medida que vamos caminhando com Deus, nós vamos nos tornando melhores, mais generosos, mais amorosos, mais misericordiosos. Se o nosso casamento não é transformado ao longo do tempo, se o nosso relacionamento com os nossos filhos não é transformado diariamente, se nós não vamos progredindo e sendo transformados diariamente, o que está acontecendo com o teu cristianismo? O que está acontecendo? A verdade não está entrando na tua vida e transformando? Vamos falar a verdade, gente? Gente dentro da igreja aqui, estou falando para crente. Nossa, não passei cera hoje, desculpa, gente. Cara, se o nosso casamento não fica melhor a cada dia, tem alguma coisa errada com o teu cristianismo. Se o teu relacionamento com o teu filho não melhora todo dia, tem alguma coisa errada com o teu cristianismo.
Se a tua vida lá fora, na sua empresa, no seu profissionalismo, se o teu caráter não é transformado, tem alguma coisa errada com o teu cristianismo, e não é tempo de igreja, não é frequência de culto, é à medida que nós vamos caminhando com Cristo, não é à medida que nós vamos frequentando igreja. Há uma diferença enorme. E Jesus pega todos os mandamentos, e Ele transforma, Ele reduz. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Ele transforma toda a lei em 2 mandamentos. E chega uma hora que Ele restringe ainda, olha, a partir de agora, você não vai amar o próximo como a ti mesmo, você vai amar o próximo como eu amo vocês. Porque quem não se ama, não consegue amar ninguém. Se você não se ama, se a verdade de Cristo não te liberta, não traz à tona quem você é de verdade, a verdade de Cristo, ela ilumina, você fala, meu Deus, eu preciso mudar nisso, eu sou isso, eu sou aquilo, eu preciso mudar minha vida. Eu preciso me amar. Por isso que muitas vezes os casamentos são destruídos, tudo é ruim. Por quê? Porque a pessoa não se ama. A verdade não entrou nela ainda para transformar a vida dela, então ela não vai conseguir amar ninguém. Não vai conseguir amar ninguém. Mestre, quantas vezes eu vou ter que perdoar? Pedrão estava bolado, porque eu vou ter que perdoar mais de 2 vezes? Vou ter que perdoar quantas vezes? 7? Que a minha paciência tem limite. E Jesus fala, não gente, vocês vão ter que perdoar 70 vezes 7. A Bíblia fala, gente, se a pessoa vier, acho que 7 vezes, no mesmo dia, e disser, pequei, estou arrependido, você tem que perdoar. Tem gente que não tem paciência, na segunda já quer matar. Imagina 7 no mesmo dia. Devemos perdoar, querido. Mas existem consequências quando nós pecamos. Estou quase terminando. Que horas são? Já está com a zarabatana aí? Perdoe, querido. Não sei se você está vivendo uma vida guardando mágoa de alguém. O fulano, estou chateado com o fulano. Perdoa. O fulano me fez mal. Perdoa. Senão você não vai conseguir viver o extraordinário de Deus. Agora, o pecado tem consequências. Dependendo daquilo que nós cometemos, tem uma consequência. O pecado sempre é perdoado, mas a consequência permanece. Uma traição dentro do casamento, querido, não pensa que é só pedir perdão, me perdoa porque eu te traí. Então tá bem. Não. Aquilo fica uma rachadura. Aquilo fica sensível. A confiança tem que ser reestabelecida. Há um processo tremendo que nós precisamos passar. Vai ficar alguma sequela. Dentro da igreja, querido, convivemos com as pessoas, a igreja é uma família, a igreja é um casamento, e constantemente tem gente chateada com gente, que falando mal de gente, que não tem coragem de resolver com a gente, e fica falando para um monte de gente. Ficam passando informação, que o outro aumenta a informação, aí o outro pega e coloca um tom mais bravo, aí aumenta mais ainda, aí o outro, querido, quando chega lá no fundo da igreja, caraca, né? Já matou geral. Fazemos o nosso ministério, mas enquanto fazemos o nosso ministério, estamos matando os nossos companheiros de ministério. Aí tem competição dentro da igreja, tem ciúme dentro da igreja,
fofoca dentro da igreja, tem inveja dentro da igreja, tem indiferença dentro da igreja, e o diabo está deitando e rolando, querido. Não estou falando com fulano, aí você risca a pessoa do mapa. Não precisa levantar a mão, mas tem muita gente que é assim, quando não vai com fulano, a pessoa risca, a pessoa se estou invisível, a pessoa risca o fulano do mapa, pode passar do lado que a pessoa não enxerga. Querido, a indiferença é uma violência silenciosa, ela não mata com palavras, mas mata pela ausência. Ficamos preocupados com os grandes pecados, não matarás, não roubarás, não adulterarás, e caímos nos pequenos, nas raposinhas, como diz a palavra de Deus. E eu quero deixar 3 frases aqui, 3 verdades para a nossa vida, querido, que vai te fazer um vencedor. Primeira verdade: esqueça o teu passado, esqueça o passado dos outros, lance no mar do esquecimento, traga essa verdade de Deus, perdoe, não fique vivendo de passado, não fique trazendo à tona o passado dentro do teu relacionamento. Jesus disse: mulher, você está perdoada, o seu passado foi perdoado, esquece aquilo que você, hoje, a partir de hoje, faça algo diferente, vá e não peques mais. Por isso que hoje eu quero transmitir essa palavra para a igreja. Pare de viver do passado, pare de ficar se lamentando, pare de ficar, porque você fez isso, cara, você já resolveu, perdoe, decida perdoar. Pare de ficar com essa, eu poderia ter feito diferente, se eu tivesse pego aquele outro que era mais bonito, ele não era mais bonito, ele era mais feio, mas o coração dele era mais... por que eu não fiquei com aquela outra? Porque aquela outra é isso, e frito cozido, mas aí eu fui pegar aquele que tinha um braço mais forte, me ferrei. E aí você fica se lamentando, porque eu deveria ter ido para aquele, porque o líder, porque aquele, se eu estivesse naquela igreja hoje, eu não ia estar, se eu estivesse com aquele relacionamento. Gente, para com isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bispo, melhor coisa é casar com novinha, que você vai crescendo junto. É ou não é? Bispo, mas a pessoa nova não sabe escolher. Você sabe escolher, né? Você escolheu bem, né? Diga para a pessoa que está ao teu lado aí, o teu passado está no túmulo. Esquece isso. Segunda verdade: entender que o amanhã ainda está sendo gestado, querido, está sendo gerado no espiritual. O que eu serei amanhã, eu já estou me tornando agora. Então quem quer viver um futuro extraordinário, comece a tomar decisões sábias agora, hoje. Aquilo que você está vivendo hoje, é fruto das suas escolhas do passado, e aquilo que você vai viver amanhã é o fruto das suas escolhas hoje. Decida escolher bem hoje, decida escolher o que é certo hoje, decida permitir que a verdade de Deus entre hoje na sua vida, para que o teu futuro não seja o teu passado. Jamais mudaremos a nossa vida se nós não mudarmos a nossa atitude, querido, porque o segredo é nós estarmos prontos quando a oportunidade chegar. Eu prefiro estar preparado para uma oportunidade que não chega, do que não estar preparado e a oportunidade chegar e eu perder a oportunidade. Não me preparei, não estava pronto, não me especializei nisso. Não, querido, se prepare, porque a oportunidade virá. Deus está enxergando a tua luta, Deus está enxergando o teu sacrifício, e na hora certa, como diz a palavra de Deus, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. E quando essa porta for aberta, vamos abrir a porta da esperança. Aí vai estar lá o teu futuro marido, a tua futura esposa. É ou não é?
aquilo que você tem colocado diante de Deus. Terceira verdade, pessoal do louvor pode vir. Aprender a controlar os seus sentimentos. Diga comigo, eu preciso aprender a controlar os meus sentimentos. Isso é uma escolha, querido. Ai, bispo, eu não consigo. Consegue. Ai, bispo, é mais forte que eu. Quando eu vi, eu falei. Querido, você consegue. É que você não quer. É que você quer ferir. É que você quer magoar. É que você quer humilhar. É porque o domínio próprio ainda não toma conta. A verdade da palavra de Deus ainda não te pegou. Controle o teu sentimento, é uma escolha. A diferença entre uma pessoa feliz de uma pessoa infeliz, ela não está ligada ao fato daquela pessoa infeliz ter passado por mais coisas negativas. A diferença é que a pessoa mais feliz, ela sabe aquilo que faz quando vem algo negativo. Quando vier algo negativo, você tem duas escolhas: ou você vai alimentar, ou você vai falar, não aceito isso, não abro mão da minha felicidade. Você decide, querido, se você vai acordar bem, ou se você vai acordar mal. Você decide se você acorda de bom humor, ou de mau humor. A decisão é tua. Lógico que tem as coisas nossas fisiológicas, mas você é mais forte para escolher aquilo que você vai fazer ao longo do seu dia. A pessoa feliz, ela sabe lidar melhor com os seus sentimentos. Ou você vai para a janela killer, que é matar todo mundo, ficar alimentando a carne, tô mesmo chateado, tô mesmo, mas você está TPM, tempo para matar. Ou você vai contrariar essa natureza, e você vai fazer diferente. Olhe para mim, look at my eyes. Gente feliz não perde tempo falando dos outros. Gente feliz não perde tempo fofocando. Gente infeliz se alimenta quando coloca o nome de outras pessoas na roda, querido, para que outras pessoas falem. Pode ver, gente. Os fofoqueiros são sempre os infelizes e são os mais frustrados. E normalmente são os mais feios, ou as mais feias. Repara, pode reparar. Não, sério, é para quando na hora que a pessoa for fofocar, ela vai falar, eu sou feia? Normalmente são os mais feios. O grande problema, querido, é que nós queremos deixar tudo para amanhã. Não vou fazer hoje não vou pedir perdão hoje não vou reconhecer que eu errei hoje não vou tomar essa decisão hoje não vou me aperfeiçoar hoje não vou estudar hoje não vou ser o melhor discípulo hoje não vou, e vai empurrando as coisas para amanhã, vai procrastinando as decisões que você precisa tomar. Se você quer colher um bom casamento, quantos querem colher um bom casamento aqui? Comece a plantar hoje, comece hoje. Pode ser que você esteja aqui hoje na igreja, está brigado com o seu cônjuge. Chega em casa, ao invés de você ficar um bicudo para o lado do outro, e um batendo o ombro dentro de casa, ninguém fala. Senta e fala, olha, eu quero conversar contigo porque eu quero reconhecer as minhas falhas. Quero te pedir perdão porque eu errei. Ah, querida, aí... Mas isso custa demais. Comece a plantar hoje novas atitudes no seu casamento. Eu duvido, querido, que o seu casamento não vai ser transformado. Aí você vem, ouve uma palavra dessa, vai embora e continua brigado dentro de casa. Isso é que é mais impressionante. Aí você ouve uma palavra dessa e amanhã você vai continuar o mesmo cara no trabalho, aldrabando, mentindo, pisando nos outros. Se ouve uma palavra dessa, aí você vai continuar a mesma pessoa fofocando, falando mal. Meu Deus, como que pode, gente? Comece a plantar hoje.
bispo, eu quero colher, eu quero ser mais próspero financeiramente. Comece a colher, comece a plantar hoje, comece a obedecer princípios, trabalhe muito, mas comece a cumprir princípios da palavra de Deus, para que Deus venha e intervenha na sua situação, porque você pode viver o extraordinário, vivendo apenas da força do teu braço, mas você pode viver milagres sobrenaturais, com o poder da multiplicação do altar do Senhor sobre a tua semente, que muitas pessoas não entendem. Comece a plantar hoje, querido.